Tem muita gente que fica preocupado em saber se ainda existe confiança, credibilidade e segurança em investimentos imobiliários. Eu quero acreditar que sim. É sobre isso que vamos falar, além da realização do sonho para aquelas pessoas que estão formando família e querem a construção da casa própria. A nossa grande referência será a construtora Majade. Começa aqui, começa agora, mais um Câmera Brasil. E é bem isso mesmo, Joel. Quer dizer que Curitiba é uma das cidades mais procuradas para se investir em imóveis? Isso com toda certeza. Primeiro porque Curitiba, se tratando em relação à parte de investimento imobiliário, ela é a segunda cidade melhor para investimento. Inclusive, uma questão bem importante, se a gente colocar um dado em qualidade de vida, Curitiba está entre a primeira cidade da América Latina. O segundo ponto que é importantíssimo é a valorização imobiliária que nós tivemos nos últimos anos, superando 11,5% em relação, inclusive, à média nacional. E o que é melhor para o investidor e também para aquelas pessoas que querem realizar o sonho da casa própria? É comprar um imóvel na planta? É mandar construir ou comprá-lo pronto? Nesse caso, a gente precisa analisar três fatos específicos, né? Primeiro, quando se trata de imóvel pronto, o primeiro passo é que você tem essa facilidade e vai ter que pagar um ágio para você já ter de imediato um imóvel. Quando você quer fazer a compra do imóvel na planta, com toda a segurança, você vai ter uma visita, talvez a um decorado, e vai ter a certeza do tamanho dos ambientes que você vai ter. O segundo ponto, e o terceiro, na verdade, que é mais importante, é a questão da compra para construção. A melhor vantagem em relação a isso aí é porque, em relação a todos os métodos de investimento, de pronto, planta e para construção, você tem, de repente, uma redução no valor de mercado de pelo menos 40% na hora de investir. Entendi. Bom, para aquelas pessoas que não conhecem realmente o beabá da construção civil, e tem a vontade de comprar ou mandar fazer o seu primeiro imóvel, a sua residência, a casa dos sonhos. Vocês prestam assessoria? Qual é o princípio de tudo? Aqui na construtora, o primeiro passo, que é bem específico, a gente trabalha com uma questão de estudo de mercado. O primeiro passo, se você tem o seu planejamento em relação à região de preferência, até porque Curitiba existem muitas questões onde você cresceu, nasceu e está dentro daquela região, você tem aquela preferência. Então essa busca de imóvel é o que a gente faz, né? O segundo ponto é a personalização de projeto. Então nós temos a ideia de montar o seu projeto, apresentar de forma virtual o seu projeto, para você ter a certeza que quando você for morar, você vai ter todo o conforto em relação àquilo que você deseja, aquilo que você espera. E procurar um profissional da área é algo completamente importantíssimo, porque a gente presta uma assessoria desde a busca do imóvel, do terreno, indiferente se é pronto ou se é para a parte da construção, até a execução de obra. Então você escolhe desde o seu formato de construção a acabamentos. Uma questão que é bem importante nessa questão profissional é a busca, na verdade, quando se trata de um imóvel comercial. O estudo mercadológico ele é muito importante, porque às vezes aquele nicho de mercado ou atividade comercial, se você não faz com uma assessoria prestada por um profissional, pode correr o risco de você fazer uma unidade comercial e depois não conseguir, de repente, fazer a execução do teu trabalho, aquela atividade comercial. E que conselho você dá para evitar, já que você fala em riscos, para aquele casal que está construindo a casa própria e ouviu de algum parente ou de um amigo que tal fulano, tal pessoa constrói muito bem, mas não tem uma empresa? Essa questão é importante, buscar uma construtora, primeiro qualificada, profissionais comprometidos, para que a execução da sua construção saia de acordo com a necessidade e o seu desejo.
né? Mas um ponto importante em relação a buscar um profissional, além da assessoria que a empresa ou que o profissional vai prestar para vocês, é o custo da obra. Existem muitas, a gente pode citar como exemplo, a gente faz um planejamento quantitativo. E quando você não tem essa assistência profissional, corre-se o risco de você ter uma previsão ou se capitalizar de uma forma de um valor X e chegar antes do acabamento e já ter, de repente, encerrado o teu capital, tendo que automaticamente pausar a sua construção. Inclusive, quando se trata de uma obra para construção, o desperdício já fica em base de 15%, 20% é algo normal, né? Quando isso acontece, de você trabalhar de forma independente ou com algum profissional que não é qualificado para isso, o quantitativo ultrapassa e o desperdício pode chegar a 40% em relação a isso aí. Uma curiosidade, hoje em dia, qual é a média do metro quadrado construído? Se tratando em Curitiba, inclusive, que a valorização imobiliária é super importante, num primeiro momento pode ser que parece assustador quando a gente fala que existem regiões que está lá com metro quadrado de 13, 14 mil reais o metro quadrado. Isso, Batel. Batel é um exemplo disso aí, né? Mas numa vantagem que nós já podemos aplicar, quando nós temos essa possibilidade, esse desejo dos investimentos em Curitiba, quando a gente tem esse valor do metro quadrado um pouco mais elevado e nós temos um histórico explicando que, na verdade, que nós temos uma valorização, inclusive 11 pontos para cima, inclusive acima da média nacional, é importante que quanto mais você investir, o seu retorno também vai ser mais alto, né? Isso numa expectativa a médio prazo, diria assim. Mudou muito o estilo das residências construídas hoje em comparação a 30 anos atrás? Bastante. Algumas coisas são importantes a gente colocar. O primeiro passo é que esse ciclo de construção ou de busca por imóveis, ele não para. Isso é o casal que de repente está com uma unidade menor e depois ele quer fazer um upgrade, trabalhar ou ir morar um conforto em algo um pouco maior. Ou, dependendo de como for, às vezes você atinge uma certa idade e você quer sair de um sobrado, evitar escadas e ir para um conforto de uma casa de planta térrea. Então, assim, em relação aos imóveis que eram há 30 anos atrás, eles eram maiores. Automaticamente, com o número de quartos, isso de repente, hoje, pela facilidade que às vezes você quer de estar numa região mais urbana, como se compactou mais as unidades de terreno, espaço físico, com isso as unidades se tornaram um pouco menores. Mas nada sem o devido conforto, porque é possível trabalhar com terreno compacto, com conforto, automaticamente de uma construção do seu desejo. E hoje, quais são as tendências de mercado quanto às residências? A tendência em relação à parte de residência, primeiro nas questões de design. Né? Como volto a frisar, é um ciclo, então a gente trabalhava de repente com telhado aparente, depois passamos por um estilo de platibanda. Então hoje o formato de construção ainda a alvenaria convencional é o foco e de repente o principal produto para a parte desse tipo de construção, né? E você acredita que tem espaço para o steel frame, wood frame ou não? Tem espaço, desde que algumas questões, de repente, principalmente em Curitiba, tem que se adaptar, né? O primeiro é a escassez da mão de obra, né? O steel frame, ou wood frame, na verdade, que é um sistema construtivo, inclusive, semelhante, na parte europeia se utiliza muito isso aí. Em Curitiba, embora, vamos dizer assim, uma cidade também voltada até pelo clima, para uma questão mais europeia, ainda não está, de repente, sendo implantada totalmente. A alvenaria ainda domina, mas há um pequeno espaço e talvez num curto espaço de tempo pode ser que se aplique. A vantagem do wood frame é o tempo de execução, né? Diferente da alvenaria convencional. Mas em relação à parte de qualidade, ele ainda peca um pouquinho em relação à parte da alvenaria convencional. Eu gostaria que você apresentasse a Majad. Vocês estão se tornando uma grande referência nesse mercado construtivo. Aqui deve-se isso. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho como foi o início de tudo. Tá.
Então, assim, o primeiro é o investimento na qualificação profissional. É um produto que, na verdade, no decorrer do processo, a gente acaba colhendo os frutos, né? Nós fomos, na verdade, Top of Mid em Curitiba em 2022. 2023, nós recebemos mais um prêmio por excelência na parte de qualificação. E o histórico em si, na verdade, a gente, como trabalha muitas questões de forma virtual e online, hoje a gente pode ter a plena certeza que se deslocar até pelo trânsito numa cidade do porte de Curitiba ou qualquer outra cidade para vir no escritório para poder ser atendido, demanda tempo, demanda de repente até mesmo um cansaço. Então nós fazemos a seguinte questão. Primeiro, a persuasão de projeto, que dá para a gente fazer todo o processo de forma online e te apresentar. E automaticamente o formato de execução. Prazo, qualidade, esses pontos tornaram a Majad Construtora num conceito de construção em Curitiba. Hoje em dia vocês trabalham com quais tipos de produtos? Nós temos basicamente 3 formatos de construção, sempre voltado para a alvenaria convencional. Nós trabalhamos com obras residenciais, com obras comerciais e com obras públicas, né? Sempre respeitando o seu devido espaço. Obras comerciais, respeitando lá o desejo de cada cliente, né? Que é a personalização do projeto. As obras comerciais, com relação à parte de estudo mercadológico, e as obras públicas é uma questão que a gente já vem aplicando. Nós temos aí, hoje são 17 obras, na verdade, de obras públicas em Curitiba e Santa Catarina, e mais 22 obras em Curitiba e na região metropolitana, e cidades vizinhas, né? Geograficamente falando, se houver possibilidades, vocês têm condições de atender a qualquer localidade do país? Isso mesmo. A parte de projeto, principalmente, a gente faz para todas as regiões. O projeto em si de construção, a gente faz para todos. A execução, a gente faz principalmente o foco principal no Paraná. Mas há a possibilidade, dependendo da demanda, a gente fazer execuções em outras regiões também. Joel, uma pergunta aqui muito interessante. É possível construir com qualidade, economia, pontualidade e eficiência? Com toda certeza. Isso sem sombra de dúvida, desde que tenha feito um planejamento que é a principal item, né? E se tratando, claro, a gente fazendo um comparativo entre imóvel pronto e imóvel, de repente, para a construção, com toda certeza já sai na frente a parte da construção, que é a economia. Isso, de fato, você pode colocar 40% em relação do ágio de um imóvel pronto. O segundo ponto é porque, voltado por essa questão de construção, quando você visa o lucro a curto prazo, depois de construído, 30%, na verdade, uma média entre 25% e 30%, já há, de fato, a valorização. Então, é possível trabalhar com qualidade, com segurança, pontualidade principalmente e a parte de economia. Onde a empresa está localizada? Nós estamos em Curitiba, no Santa Quitéria. Nós estamos na Coronel Ayrton Plaizão 177, inclusive disposto, na verdade, a sanar dúvidas. Às vezes a gente acha que a parte da construção, você vem direto ao assunto para comprar. Primeiro, na verdade, entre no item planejamento. Se você precisa procurar a empresa, pode ser por telefone, pode ser de forma online, a gente vai começar a amadurecer e lapidar o seu desejo. A partir daí, entramos no conceito se vamos para a parte executiva ou vamos, de repente, aguardar, talvez, uma questão de capitalização. Inclusive, uma coisa bem interessante, quando se trata da parte da construção, você não tem o recurso total, a gente faz a busca de recurso através de financiamento, FGTS, outros itens, dentro da própria empresa. Joel, gostaria de agradecer a sua participação. Que mensagem você pode deixar, não apenas a um investidor, mas principalmente às pessoas que ainda mantêm o sonho de ter o primeiro imóvel, mas não sabe a hora exata e com quem construir? O foco principal, eu sempre cito isso, de fato, não tem uma receita específica, mas planejamento. Planejamento, na verdade, é o primeiro passo para você tirar a tua ideia do papel. O segundo é procurar uma empresa qualificada. Procurar uma empresa certificada, uma empresa que tenha um histórico de construção ou automaticamente que pode ser na parte da planta, pode ser na parte da construção. Se for para imóvel pronto, procure uma assessoria
qualificada que vai, de repente, te ajudar nessa escolha. Eu acho que basicamente seria esses 3 pontos, na verdade, para a gente conseguir tirar do papel. Inclusive, tirar do papel algo que eu sempre cito, que é o desejo, está lá no ranking principal, lá, que é o desejo de todo brasileiro, que é a par de imóvel. Então, de fato, essa seria o principal item, né? Planeja, na verdade, tira do papel. Olá, Rose, tudo bem contigo? Olá, Roberto. Muita gente não sabe o que é micropigmentação, confunde se é que estão certos ou errados, né? Com a questão da maquiagem definitiva, parece-me que é um termo antigo. Vamos falar sobre isso? Pode ser, vamos começar explicando como que iniciou. Iniciou com a maquiagem definitiva, que era uma implantação do pigmento mais profundo, né? Hoje não. Hoje, a micropigmentação, que é um pigmento mais superficial, onde a gente consegue essa degradação. A maioria da implantação, ele vai sumindo com o tempo, sem precisar remoção a laser. Muito bom. As pessoas com pelos muito claros, ruivos ou loiros, podem fazer essa técnica nas sobrancelhas? Podem, com resultado extremamente natural. Temos pigmento para todas as cores de pelos, inclusive para atender todos os biotipos. Homens também podem fazer? Você já esteve atendendo clientes homens? Sim, eu comecei a atender a micropigmentação masculina no início para correção de falhas e hoje a procura é para design também. O procedimento pode ser feito em qualquer idade ou existem restrições? As restrições é somente para pessoas de menor idade, que é necessário a autorização dos pais ou responsáveis. Rose, uma vez feita a micropigmentação, a pessoa não mais consegue desfazer esse procedimento? Hoje dá para desfazer totalmente. Hoje o laser remove total. E você tem atendido pacientes descontentes com algum procedimento feito com outro profissional e a pessoa realmente decepcionada? Sim, a procura por remoção cada vez maior. Algumas pessoas podem ser alérgicas ao procedimento? Nunca tive problema com alergia em relação ao pigmento. Quando a pessoa apresenta sinais de alergia, eu faço o teste, todos negativos, e quando eu tive problema de alergia, foi aos componentes do cicatrizante. Rose, os pelos da região podem cair após o procedimento? Não atinge o bulbo capilar, não há dano nenhum capilar. O procedimento fica natural? É comum pessoas ficarem com medo de ficar preto ou mesmo a aparência de artificial? É comum as pessoas terem muito medo, mas se for um profissional qualificado, o procedimento fica extremamente natural. Em si, o procedimento é dolorido? Não, temos anestésico, onde o procedimento é praticamente indolor. De quanto em quanto tempo é preciso fazer os retoques? Vai depender da região pigmentada, de 1 a 3 anos o retorno. E quais os cuidados que devemos ter após o procedimento? Os cuidados são nos primeiros 15 dias. Lavar com água fria, com sabonete neutro e aplicação da pomada 2 vezes ao dia. Evitar remover as cascas, evitar sol, mar, piscina e sauna. Rose, você é uma grande referência profissional nessa área da micropigmentação. Se possível, fale um pouco da sua experiência profissional, como foi que tudo começou.
Em 1986, concluí a faculdade de fisioterapia e dei início às minhas atividades profissionais como auxiliar de maquiagem do João Espírito Santo, na época, o melhor maquiador de Curitiba, durante 2 anos, aonde ele me ensinou a fazer modelagem de sobrancelha, delineado dos olhos, aplicação do batom com o pincel, com perfeição. Aí comecei a me encantar pela maquiagem, por ver os benefícios e a transformação que ela realiza. Daí tive acesso à micropigmentação, que foi extensão do que eu já fazia, só que daí de uma forma permanente. Comecei a atuar nessa área dentro de Curitiba, algumas cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. E hoje estou entrando numa nova fase, onde eu estou elaborando cursos para auxiliar e ajudar os profissionais da área nas especializações de cada segmento. Quais são todos os procedimentos dentro da micropigmentação que você realiza? Aqui no meu estabelecimento, eu realizo a micropigmentação de sobrancelha, olhos, lábios e areolas. Onde você está localizada e qual a melhor forma de contato? Atendo na Rua Conselheiro Laurindo 600, sala 501. A melhor forma de contato é pelo Insta e site. Rose, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação, a sua desenvoltura, a sua credibilidade e experiência e destinar a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Eu que agradeço por ter essa oportunidade aqui com vocês e estou à disposição para quando precisarem de mais informações a respeito dos procedimentos. Eu amei o procedimento da doutora Rose, ficou super natural, desenhadinha, amei. E agora nós vamos falar sobre gastronomia impecável no litoral norte de Santa Catarina. Vamos conhecer o restaurante Cabral, que fica em Itapema. É possível pensar em curtir as férias, morar numa cidade linda como Itapema, sem curtir a gastronomia que a cidade oferece? Impossível, né? Quando se fala em Itapema, em praia, acho que automaticamente quem frequenta, né, a nossa região já vem logo à cabeça Restaurante Cabral, né? E quando se fala em Restaurante Cabral, em gastronomia litorânea, principalmente falando do litoral catarinense, o que remete, o que vem a ser a gastronomia local? Açoriana, né? Uma gastronomia que cresceu junto com o município, né? O restaurante em si, a gente está há 40 anos no mercado. Quem fundou foram os meus pais. Hoje teve uma sucessão, então eu e os meus irmãos estamos à linha de frente hoje. E a nossa gastronomia, ela é muito açoriana, né? O peixe, né? Os frutos do mar. Interessante também deixar bem atento a essa questão, porque o restaurante existe há muito tempo, mas por trás dele, além do seu pai, tem uma figura carismática muito importante, que é a da dona Edilaine. Por quê? Tudo começou com ela, na verdade, né? Com eles, né? Foi uma construção ao longo da vida, né? Eles muito jovens viram a possibilidade, acho que na verdade nem viram a possibilidade, foi uma coisa que foi meio no automático, aconteceu um negócio que nem era restaurante, na época era um bar, né? E foi evoluindo, né? Com muito trabalho. Então a minha mãe, ela sempre foi uma figura
a estrela, né? A grande estrela do negócio sempre foi a minha mãe, que trabalhou dentro da cozinha durante todo esse tempo, que formou muitas pessoas, apesar de ela não ter formação, ela formou da forma dela, né? Muitas pessoas, profissionalizou. Então acho que hoje a região em si tem muito da história dela, da história dos meus pais. E como agora está passando de geração, ou seja, você e seu irmão estão à frente dos negócios, né? Vocês vão manter essa tradição? Sem dúvida, sem dúvida. Não só nós, mas quem sabe a próxima geração aí. E o que falar de, quando falamos, voltando a esse tema tradição, aqueles primeiros frequentadores que hoje já são avós, vendo filhos, netos, visitando, curtindo aquilo que eles sempre curtiram. Da mesma forma que teve uma sucessão dos meus pais pra gente, os nossos clientes também têm feito essa transição. Então, os pais, os avós que frequentaram, né, muitos já não mais conosco, deixaram esse legado e esse, eu digo até mesmo um costume de frequentar, de vir ao Cabral, é o almoço do domingo, né? Eu tenho cliente que não falha, é no domingo no almoço ou é no sábado na janta. Então, a gente tem esses clientes muito fiéis que com certeza vieram de gerações, né? É exagero dizer que a fama desse restaurante, o reconhecimento desse restaurante tornou-se internacional? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque já tivemos experiência com isso, né? Em estar fazendo algum passeio, em estar fora do país, encontrar alguém. A gente tem muito a gente é muito comercial, né? Da família, é do negócio, né? A comunicação tá no sangue. Então, já aconteceu de a gente estar fazendo algum passeio e encontrar alguém e falar, o Cabral, sou lá de Itapema, de Santa Catarina, com certeza, restaurante Cabral, já estive por lá, sou cliente. É muito difícil algum lugar que a gente se apresente e que não tenha alguém que já passou por aqui. Jéssica, o bate-papo é uma delícia, mas realmente temos de deixar um recado para os amantes da boa gastronomia. O que você deixaria como mensagem para esse ano novo? Para quem é cliente, para quem é morador, para quem está de férias, para o turista ou até para quem passa um final de semana no inverno, não deixe de vir até o Cabral. A gente está aqui de portas abertas de segunda a segunda, das 11 à meia-noite, todos os dias do ano. A gente espera vocês.